Estamos com Boa Tarde, Cidadão. Agora conversar com o professor Paulo Leão. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. É um prazer imenso estar aqui novamente no seu programa Boa Tarde, Cidadão, falando para os telespectadores da Band. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria de saber, 30 anos da Constituição brasileira, o que é que nós temos a comemorar? Veja bem, numa expressão, 30 anos, isso nos faz lembrar daquela expressão de Honoré de Balzac. É uma Constituição, com todo respeito, certamente, balzaquiana, porque alcançou 30 anos, mas ainda inconclusa. Para quem não sabe o que é balzaquiana? Bom, do pensador, filósofo francês Balzac, em que em sua obra ele retrata uma figura feminina que, ao alcançar 30 anos, atinge um certo grau de maturidade, e daí a expressão balzaquiana, com todas as suas circunstâncias. Ou seja, significa que ela está madura o suficiente. Entretanto, eu lembro que nós ainda temos da Constituição cerca de 119 artigos ainda não regulamentados. Portanto, apesar de uma Constituição madura, 30 anos é inconclusa, não está devidamente concluída porque não está regulamentada em 119 artigos. E quais são os riscos para uma democracia, para um país que não tem leis ou que questiona a existência das próprias leis, tirando-lhes a sua legitimidade? A própria Constituição, que é esta Carta de Leis. A Constituição, ela dá segurança jurídica ao Estado, ela dá forma ao Estado. E a partir do momento em que você tem uma Constituição que não é observada, não é respeitada no sistema normativo, e o pior, depois de 30 anos, nós temos um pouco mais de uma centena de artigos não regulamentados, nós estamos padecendo de um mal. Ou seja, é a nossa democracia, é o Estado democrático de direito que não está sendo respeitado como deveria sê-lo. É lamentável. É lamentável. E muito me preocupa, eu faço até uma comparação, com um país sem uma Constituição, é como um trânsito sem semáforos, sem sinalização. É um caos, porque os semáforos, os sinais de trânsito, eles são formas de leis. E para que serve a lei? Para regular a nossa convivência, a nossa forma de conviver. E a Constituição é essa carta onde estão todas as leis. E você questionar tudo isso é algo realmente muito perigoso, Nós temos alguns vieses perigosos, como você bem falou, Robson. Primeiro, a não observância na elaboração de leis. Muitas vezes, e aí com todas as vênias, o Poder Executivo encaminha, é discutido no Parlamento, normas que são inconstitucionais, porque chocam com a Constituição. E isso é discutido anos depois no Supremo Tribunal Federal, depois de gerar alguns efeitos. Não, é inconstitucional. Esse é o primeiro viés. O segundo é exatamente isso, a falta de regulamentação em diversos dispositivos importantes. Então, nós estamos com 30 anos de uma carta que veio num bom momento do nosso período político, mas já se fala em fazer uma modificação mais forte. Alguns dos candidatos que estão aparecendo em fazer uma nova Constituinte. Eu, particularmente, não acredito. Depois se acalmou o discurso... Muito menos no momento que a gente está vivendo, Não é um bom momento para se fazer isso. Vamos com calma. Eu lembro que do século XVIII, a Constituição americana, apenas como um exemplo, ela tem poucas emendas. E a nossa, século XVIII. E a nossa, com 30 anos, nós temos 106 emendas, 100 ordinárias e 6 de uma revisão. E há um detalhe que vale a pena a gente atentar, que muitas vezes quando alguém quer destruir algo que está na lei, que está na Constituição, a favor de interesses outros que não é o do Brasil, às vezes fala, não, mas essa lei é antiga. Como se a lei antiga não valesse mais nada, minha gente. Isso não é como um carro que fica velho e você tem que trocar, não. Isso envolve as regras de convivência entre as pessoas, A noção de país passa pela Constituição. Não tenha dúvida, e é exatamente essa noção de país, cidadania, de Estado, de democracia, nós vamos resgatar o lado bom. O que é o lado bom? Porque nós temos hoje
um Estado que é diferente daquele de antes de 88, nós temos a preservação da cidadania com todos os problemas, nós temos um casting, um elenco de direitos e garantias individuais que facilitou muito essa democracia, direitos sociais, direitos políticos, organização dos poderes, questões envolvendo o meio ambiente, a ordem econômica, a família, né? E consumidor, enfim, tudo isso mudou, o nosso sistema tributário, tudo isso mudou pós-88. Nós temos esse lado bom. É preciso apenas burilar um pouco para melhorar. Exato. E uma outra questão importante, né? Como, digamos assim, como conviver com o próprio judiciário, sobretudo a partir da Suprema Corte do país, que tem se comportado de modo político, mais político que jurídico. A gente sabe que cabeça de juiz dá margem a muitas interpretações, essa frase é muito antiga. Mas muitas vezes se foge da lei, às vezes uma pessoa interpreta uma coisa, outra pessoa interpreta coisa completamente diferente sobre a mesma lei. Isso é preocupante, né? Eu vou pegar exatamente essa sua última expressão. É preocupante porque é o Supremo Tribunal Federal, com seus 11 ministros, que, em razão da própria Constituição, tem legitimidade e competência para discutir os assuntos constitucionais. A interpretação constitucional e última análise é do Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos uma proatividade que, em algumas situações, realmente é uma proatividade boa, mas em outras, não. E como nós temos essa situação bipartida, e quando você diz não é uma boa proatividade, é preocupante. E preocupante porque nós temos decisões por maioria apertada, 7-4, 6-5, em assuntos importantíssimos. E mais, penso eu, com todas as vênias, e eu peço vênia, invadindo a competência do Poder Legislativo. E hoje há uma confusão entre poderes, né? Do Legislativo, que entra nas funções do Executivo, que entra nas funções do Judiciário, que entra nas funções do Legislativo e do Executivo. Isso é preocupante. Eu acho que a gente tem que dar um freio nisso tudo, né? Muita calma, né? Não tenha dúvida, calma e prudência, como eu sempre falo. Apesar de serem uma única função com poderes independentes e harmônicos, portanto interdependentes, mas é interessante que cada um ocupe de fato a sua função. Professor Paulo Leão, muito obrigado pela sua presença e receba um kit de produtos para você aproveitar com seus amigos e familiares. Eu agradeço a atenção e a gentileza e estou sempre à disposição. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí, agora mudou, né? Horário propaganda, agora volta ao horário eleitoral. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento